Começando o pré-market, vamos fazer as análises do dia. Começando aqui pelo gráfico diário. Gráfico diário, preço. Estava aqui o cenário de wedge, que teve aqui 3 puxadas, 1, 2, 3 puxadas, que conseguiu atingir aqui o alvo mínimo dessa wedge, que seria a reversão da última perna de baixo. Criar ainda aqui uma premissa de 2 pernas, pullback 2, de correção em relação a esse padrão aqui de reversão. Ele está baixo aqui nesse contexto, falei de romper nesse ponto de flexão e pode considerar que está numa grande lateralidade aqui, assim, por o preço ter falhado nesse ponto de flexão. Aqui por estar baixo nessa lateralidade, formando aqui um padrão de reversão, seria essa wedge aqui, que ele acabou em formato de cunha. Acabou acionando aqui e vindo testar o alvo mínimo aqui, que seria a reversão da última perna, e o alvo aqui máximo dessa wedge seria essa reversão aqui, podendo criar ainda um contexto de uma pullback, 2 pernas aqui no diário. Agora aqui no gráfico de 60 minutos, estamos num contexto que o preço ele fez aqui criou um canal estreito de baixa após romper essa lateralidade e corrigiu profundo até a região da média móvel, como eu tinha comentado no pré-market anterior, que seria improvável o preço corrigir profundo até a região da média móvel, e a média móvel servir de alvo para os compradores aqui para fazer uma correção profunda, que seria a primeira correção. A primeira correção tenderia a ser minoritária. E criou aqui um micro topo duplo e terminou o pregão renovando essa mínima, transicionando para um canal amplo de baixa aqui, que após corrigir profundo consegue renovar a mínima e transiciona para um canal amplo de baixa, que teria ainda alvos mais abaixo, que seria a projeção dessa lateralidade maior, que está logo abaixo, e o gap magnético aqui dos 60 minutos também como alvo. Então, tendo alvos factíveis para essa tendência, que é como ele já está no canal de baixa, nas renovações de mínima, o preço tende a fazer uma correção profunda. E por ele ter criado um micro canal aqui vendedor após corrigir profunda, a próxima correção tende a ser minoritária novamente, podendo corrigir até 50% e criar aqui mais uma puxada de baixa. Então aqui, mantendo o ciclo de canal amplo de baixa, que no ciclo de canal amplo de baixa, o preço tende a fazer correções profundas após renovar mínima. E nas renovações de mínima, os vendedores tendem a realizar lucro e os compradores tendem a comprar para realizar scalp até a região de 50% ou até criar um padrão de reversão, deixar uma barra de reversão. Então, aqui pelo gráfico de 60 minutos, identificamos que estamos agora num canal amplo de baixo que tem alvos factíveis abaixo. Indo para os 5 minutos, aqui no gráfico de 5 minutos, ele terminou no cenário de canal amplo de baixo, saindo dessa lateralidade, que fez uma correção profunda aqui, conseguiu romper novamente abaixo, um rompimento, corrige profundo, e todas essas correções nas renovações de mínima criou uma correção até a região de 50% da perna anterior, e terminou fazendo uma puxada de baixa aqui, que tende a fazer uma correção profunda, mas já estava atingindo esse alvo aqui, seria o alvo do tempo gráfico maior de 60 minutos, que está aqui no cenário de canal amplo de baixo, e agora tende a fazer uma correção profunda. O preço ainda ele pode abrir um gap de baixa aqui, mas provavelmente não vai ter muita continuidade, porque no ciclo macro, num tempo gráfico maior, ele está no canal amplo de baixa e ele tende a ter realização nas renovações de mínima. Então, após os vendedores chegarem na renovação de mínima, eles tendem a realizar lucro e criar uma correção minoritária novamente, porque nos 60 minutos ele está num micro canal vendedor aqui, num micro canal vendedor, num ciclo macro, que é canal amplo de baixa, que corrige profundo e renova a mínima. As renovações de mínima, ele tende a ter realização de lucro e os compradores tendem a comprar. A partir do momento que você identificar que nas renovações de mínima está
está tendo bastante realização de lucro, e identificando isso no tempo gráfico maior, o melhor é esperar o preço corrigir profundo até a região de 50% da perna do tempo gráfico maior, para até a região da média móvel dos 60 minutos, que agora a média móvel está servindo como uma resistência para o preço, que serviu aqui, agora ele tende a servir novamente como uma resistência para o preço, porque o preço tende a ir em inércia, ele tende a fazer o que vinha fazendo anteriormente. Então aqui, essa média móvel aqui de 60 minutos vai ser uma região de resistência para o preço, que ele pode corrigir até essa região, mudar o ciclo do mercado aqui nos 5 minutos, porque ele renovando acima desses pontos de flexão que teve um bom rompimento abaixo da renovação de mínimo, ele se torna um ponto de flexão, podendo lateralizar o preço e até criar aqui uma possível tendência de alta aqui no gráfico de 5 minutos, mas que no gráfico de 60 minutos ele vai estar apenas fazendo uma correção profunda em relação à tendência de baixa que ele está aqui no tempo gráfico maior. Então aqui o importante é se posicionar bem de acordo com os ciclos que nós, no tempo gráfico que operamos, e identificar a transição de ciclos, que tende a mudar o ciclo quando testa pontos de inflexão importantes, né? E transicionar o ciclo. No caso aqui, se ele testar esse ponto aqui, pode considerar que ele acabará lateralizando o preço e podendo criar até um rompimento aqui. Mas só que no tempo gráfico maior ainda vai estar num canal amplo de baixa, que é uma tendência de baixa. Então aqui, quando ele chegar até essa região aqui da média móvel, que pode ser, aqui deixa eu só ver, se ele já veio com gap de alta e lateralizar, romper, a projeção dele ainda dá abaixo da média móvel dos 60 minutos, até o terceiro alvo. O terceiro alvo aqui dessa possível lateralidade, se testar esse ponto aqui, que o canal amplo de baixo tende a reverter em V e lateralizar. Se ele romper acima disso aqui, ele pode vir projetar até o terceiro alvo aqui e chegar na média móvel, que é uma zona bem relevante de resistência, porque vai estar no terceiro alvo dessa lateralidade se ele romper e no gap na média móvel de 60 minutos, que tende a ter aqui daí realização de lucro e os vendedores tendem a vender porque no tempo gráfico maior ele é uma tendência de baixa. Então, ficar atento aqui que após se abrir com gap de baixa também, o preço ele tende a fazer correções profundas, mas não vamos operar contra até o preço demonstrar fraqueza e demonstrar um bom padrão de reversão. Aqui, no caso, se abrir com gap de baixa, esperar que ele demonstre pelo menos um fundo duplo para tentar reverter aqui e operar contra essa tendência, demonstrando, esperar os compradores demonstrar pressão. Se abrir com gap de baixa, tem que esperar os compradores demonstrar uma boa pressão compradora, para depois tentar renovar e falhar, e daí buscar uma possível reversão que pode buscar um alvo de 50% de toda essa perna de baixa dos 60 minutos aqui. Podendo buscar um alvo de 50% aqui até a região da média móvel, que dá um bom swing aqui pelo tempo gráfico do 5 minutos, que é o tempo gráfico que nós operamos. Então aqui, esses aqui são as análises para o dia. Espero que vocês tenham gostado e obrigado por assistir esse vídeo.